A sua empresa já tem uma atuação ativa na internet nos dias de hoje? Você já realiza vendas online na sua empresa? Você sabe quantos brasileiros já acessam a internet todos os meses e desses quantos realizam compras mensalmente pela internet? Eu sou Rafael Souza da Universidade de E-Commerce e o vídeo de hoje eu quero mostrar para você o porquê. Se você não está atuando na internet com a sua empresa e não realizando vendas online, com certeza você vai fechar a sua empresa logo logo. Bom, falando um pouquinho de números, né? A população mundial hoje são 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões de pessoas já estão na internet. E desses 2 bilhões, 1 bilhão está no Facebook. É um fato muito interessante. Metade da população mundial online está no Facebook. Tem 1 bilhão de usuários ativos no Facebook atualmente. Falando um pouco do Brasil, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Dessas 200 milhões de pessoas, 100 milhões estão online. 100 milhões de pessoas já estão online e 90 milhões dessas 100 milhões estão no Facebook, para ver o potencial que o Facebook tem hoje. Na verdade, eu não vou nem falar do Facebook nesse vídeo, é mais para ilustrar em números. Dessas 100 milhões de pessoas no Brasil que estão online, 85% já fizeram compras online alguma vez e 43% compram mensalmente pela internet. São números que são importantes para você avaliar a importância que o meio digital, que a internet tem na sua empresa, nas ações que a sua empresa promove para aumentar as vendas, e você deve considerar cada vez mais esse veículo, os veículos digitais, né, e a internet para conseguir alavancar o seu negócio. E aí, pegando o número que se o Brasil tem 200 milhões de pessoas e dessas somente metade estão na internet, dá para enxergar já o potencial de crescimento. Ou seja, tem ainda metade da população que nem na internet está. Ou seja, elas vão entrar aos poucos, gradativamente, e isso vai aumentar ainda mais. O potencial de compra vai aumentar cada vez mais. Isso é um fato que muda numa velocidade assustadora. Então, em meses, você já tem uma alavancagem de novas pessoas entrando na internet, aumentando o índice de pessoas que compram pela internet, e por isso que é cada vez mais fundamental, obrigatório que a sua empresa tenha alguma ação online, e uma ação muito efetiva, muito concreta e sólida para conseguir vender online. Bom, se a gente for avaliar o comportamento das pessoas atualmente, né? Estamos em 2015, não sei quando você está vendo esse vídeo, ele está sendo gravado agora em 2015, se a gente for avaliar o comportamento, vamos falar do Brasil, cada vez mais você recebe notícias que a audiência das novelas estão caindo, os programas de televisão estão perdendo audiência, as revistas físicas e tudo mais, tudo isso cai. Porém, tudo na internet aumenta, né? Se você for pegar o Netflix, cada vez mais usuários, cada vez mais pessoas são assinantes do Netflix, porque o comportamento está mudando. As pessoas estão mudando o comportamento, o hábito para comprar online, para assinar serviços online, redes sociais, então nem se fala. As pessoas cada vez mais estão conectadas nas redes sociais e cada dia surgem novas redes sociais. Então, se a gente parar para pensar no público consumidor, o público consumidor está migrando o comportamento, está mudando de comportamento, e cada vez mais isso está migrando para o online, e o online tomando cada vez mais força. Já é uma realidade, isso não se discute mais, porém a força e o poder que isso tem, ele está alavancando dia a dia e numa velocidade muito grande. Pegando ainda a geração que não é consumidora, pegando o pessoal de 15 anos, 18 anos, que ainda vai entrar no mercado consumidor, nem se fala, esse público, mais do que os públicos que já estão aí, serão 100% digitais. Então, se a sua empresa ainda não vende online ou ainda não tem uma estratégia sólida e efetiva na internet, em pouco tempo você vai começar a ter mais crise ainda, porque esse público que é 100% digital, que ainda não é um consumidor ativo, daqui a alguns anos eles vão se tornar um consumidor ativo, e eles vão considerar somente quem está na internet, quem está bem posicionado na internet. Então, se a sua empresa não estiver lá vendendo, com ações efetivas, com uma presença digital concreta e sólida, esse público nem vai considerar você. Então você vai passar a ser desconsiderado cada vez mais pelo seu mercado, e aí a crise cada vez mais vai chegar para você. Por isso que até o título desse vídeo se você não vende ou você vende pela internet, ou você vai fechar a sua empresa. E isso, na verdade, é uma realidade, porque se você não considerar as estratégias digitais no seu negócio, você não vai ter como atingir o seu público, porque o seu público ele só vai ser impactado por ações e por empresas que estiverem trabalhando e se comunicando através da internet.
por conta de tudo que eu falei, o comportamento está mudando uma velocidade muito grande e é importante que você mude o comportamento também, o seu comportamento da maneira de se divulgar, da maneira de vender, da maneira de fazer o marketing da sua empresa, porque se você não mudar o comportamento e não alinhar o seu comportamento com o comportamento do público, é óbvio que você não vai ter como se sustentar e sobreviver nessa nova economia que a gente tem aí ativa e crescente, né? Bom, esse vídeo foi rápido, é só para eu conseguir ilustrar em números e ilustrar para você a importância que tem o digital hoje. Parece óbvio, porque todo mundo fala, mas quando a gente coloca números, acaba que a gente torna o negócio mais concreto, sai um pouco da teoria e vai um pouco para a prática, né? Análise numérica. Então, esse vídeo foi para fazer essa ilustração. Se você tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma sugestão ou fazer algum comentário, deixe seu comentário aí no vídeo, curta o vídeo se você gostou, se você não gostou também, deixa a sua opinião e siga o nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook para acompanhar todos os próximos vídeos que a gente está lançando e interagir com a gente aí, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!